Presidente do Republicanos, o governador Wanderlei Barbosa reuniu os pré-candidatos a deputado federal nesta segunda-feira e apresentou sua nominata para as eleições de outubro. E temos também aqui uma conversa que eu tive com vereadores da Câmara de Palmas e eles me garantiram que a Câmara terá alternativa ao Folha e ao Marilhom para a eleição da mesa diretora que deve ocorrer dias antes das eleições de outubro. E o prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Cauê, declarou apoio à senadora Dorinha um mês depois de receber o Vicentinho lá na cidade. E temos ainda o prefeito Auri lá no Bico do Papagaio, que também declarou apoio aí à reeleição do senador Irajá. E por último, 40 deputados já retiraram a assinatura daquela emenda que descaracteriza a PEC do fim da escala 6x1, mas os 4 do Tocantins que subscreveram esse monstrengo estão nem aí, mantém o nome lá nessa emenda, tá bom? Lembrando que vai ser votado nessa quarta-feira no plenário da Câmara a PEC do fim da escala 6x1, beleza? E antes de começar, eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar pelo longe e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente, para a gente ter um site assim, cada vez mais independente, cada vez mais a serviço do Tocantins, da nossa democracia. As informações estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? E vamos para o vídeo, vamos para a edição dessa segunda-feira. E o governador Wanderlei Barbosa e presidente estadual do Republicanos, ele reuniu nesta segunda-feira na capital lideranças e pré-candidatos a deputado federal do partido. O objetivo do encontro foi consolidar a chapa que vai disputar as vagas na Câmara Federal nas eleições de outubro. O partido projeta eleger 4 deputados federais. Olha só, nas eleições de 2022, elegeu 3, vocês lembram? Ricardo Aires, Toinho Andrade e Alexandre Guimarães. O Alexandre, durante o mandato, foi para o MDB. E o Toinho Andrade rompeu com o governador nesses últimos meses e agora é pré-candidato a deputado estadual. Então, na prática, o Republicanos vai ficar teoricamente com um deputado federal. E vamos ver então se vai ter esse mesmo resultado, excelente resultado que o Republicanos teve nas eleições de 2022 e se consegue repetir em 2026. Segundo o governador Wanderlei Barbosa, a nominata foi construída com nomes de diferentes regiões e perfis relevantes para a sociedade. Entre os pré-candidatos apresentados estão ex-secretários de Estado, vereadores, empresários, lideranças religiosas e ativistas sociais. A estratégia do partido agora é fortalecer as bases regionais para as eleições deste ano. Vamos ver aqui os nomes principais aí, os nomes, na verdade, da chapa, né, para federal. Tá lá, Alfredo Júnior, que é empresário do setor privado, o Atos Gomes, ex-secretário do Esporte e Juventude, o Coronel Márcio Barbosa, que é ex-comandante da Polícia Militar do Estado, a enfermeira Sol, atuante nas áreas de saúde e causa animal, o ex-secretário da Educação, Fábio Vaz, o Lucas Campelo, que é vereador de Araguaína, o Ricardo Aires, como eu disse, que já é deputado federal, e a Rosilene Martins, cantora gospel com atuação em projetos sociais e religiosos. A ativista Rosa Helena Ambrosio, conhecida como a Rosa do Anjo Azul, fundadora da Associação Anjo Azul Autistas do Tocantins e referência na defesa dos direitos de pessoas com transtorno do espectro autista, também integra a lista de pré-candidatos. Ela não compareceu à reunião presencial por motivo de viagem, mas está aí então a chapa de federal do Republicanos. O que você achou? E um grupo de vereadores de Palmas confirmou à coluna, como já havíamos divulgado, que está sendo construída uma terceira via para a disputa da mesa diretora, que foi transferido de junho agora para dias antes das eleições de outubro, o que inclusive desagradou muitos parlamentares. A intenção do grupo, que me disseram, né, é não reeleger o Marilhom Barbosa, mas também não eleger o José do Lago Folha Filho, que já presidiu a Câmara por 2 vezes. Os dois são os pré-candidatos
que estão nesse momento mais se digladiando nos bastidores para ver quem fica com essa vaga. Esses vereadores garantem à coluna que o grupo que quer a terceira via já é maioria na casa e 3 nomes têm despontado para encabeçar essa terceira via. São esses vereadores aí, ó, Josmundo, o Aldson da GESP e o Juarez Rigol. Conforme a coluna apurou, Josmundo seria o candidato com melhor aceitação no grupo. Agora, nos bastidores, o que dizem é que o Aldson da GESP seria um vereador mais, assim, digamos, do desejo do prefeito Eduardo Siqueira Campos, a quem ele é muito próximo, de muita confiança. Inclusive, o Aldson, volta e meia, está com cargo na gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos, do tanto que os dois são próximos. Essas são as informações de bastidores, beleza? O prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Cauê, declarou apoio à pré-candidatura da senadora Dorinha Seabra Rezende ao governo do estado. Lembrando que Dorinha é o nome do Palácio Araguaia nessa disputa. O prefeito Cauê recebeu a visita da Dorinha no sábado à noite e anunciou o apoio. Vamos assistir o vídeo da declaração do apoio do Cauê à senadora Dorinha. Formoso Araguaia tem a honra de estar apoiando a senadora Dorinha para a nossa próxima governadora do estado do Tocantins. Porque a senadora Dorinha tem demonstrado afinidade com o nosso município, tem colocado obras, tem colocado maquinário, tem colocado dinheiro na saúde, na educação. Então, por todos os cantos de Formoso do Araguaia, tem obras da senadora Dorinha. E temos uma imensa gratidão por tudo que ela tem feito por Formoso. Então aí vocês viram, né, o apoio do prefeito Cauê à senadora Dorinha, e lembrando que Israel Cauê recebeu o deputado federal Vicentinho Júnior, que é pré-candidato a governador pelo PSDB, ou seja, pela oposição, no final de abril, mas não se comprometeu, ok? Para senador, ele está com Irajá, como a coluna já mostrou semana passada, e vamos ver com quem ele ficará com a segunda vaga, apoiando na segunda vaga. A disputa que estaria hoje entre o senador Eduardo Gomes, que é candidato à reeleição, e o deputado federal Carlos Gaguin, que é pré-candidato a senador. Com quem será que o Cauê vai ficar? Para a federal, a pré-candidata do Cauê é a hoje deputada estadual Jana de Valcari. Para estadual, Cauê é próximo de 2 nomes. Ao hoje deputado federal Toinho Andrade, que é pré-candidato à Assembleia, ele não vai para a reeleição na Câmara, e também ele é ligado à deputada estadual Cláudia Leles, beleza? O que chamou atenção nos bastidores da política de Formoso foi a presença de apenas 2 vereadores dos 11 da cidade na visita de sábado que a senadora Dorinha fez ao Cauê, o Adão e o Paulo Sérgio. Despertou atenção porque apenas um dos 11 vereadores é de oposição, Gabriel Bezerra. Os 10 demais são vereadores da base do prefeito Cauê. Por que será que esses 10 não foram lá também dar esse apoio ao prefeito e à senadora Dorinha? É a grande pergunta que Formoso está fazendo. Em Axixá, o prefeito Aurivo Lange Ribeiro Jorge declarou apoio à reeleição do senador Irajá, que já havia recebido o apoio do prefeito de Formoso, o Israel Cauê, como eu falei agora há pouco, eu trouxe semana passada aqui para vocês. O segundo voto do Auri deve ser do senador Eduardo Gomes, ele é muito próximo ao Eduardo Gomes. Vamos primeiro então assistir o vídeo do Auri declarando apoio ao senador Irajá. Por tudo que você tem feito, e pode contar com apoio irrestrito. O que você tem feito para o município de Axixá tem nos deixado muito orgulhosos, como prefeito, como cidadão, como filho dessa cidade. E eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento de todos que estão aqui presentes hoje. Ele quer o bem do povo de Axixá. E não é só no Axixá, não, é no bico do papagaio todo. O trabalho que ele tem feito tem melhorado muito a vida das pessoas que realmente precisam. Por todos os recursos, pelas patrols, pelas caçambas, pela rede escavadeira, pelo recurso da saúde. Eu, mais uma vez, lhe agradeço em nome de toda a população de Axixá por tudo que você tem feito. E pode contar com apoio irrestrito deste grupo político que vai lhe dar a maioria aqui dentro da Aí então o efusivo apoio do prefeito Auri
ao senador Irajá, como eu disse, o outro senador do Auri é o senador Eduardo Gomes. O prefeito, ele apoia a pré-candidatura à governadora da senadora Dorinha Seabra Rezende, um dos mais entusiastas prefeitos da base de apoio da senadora Dorinha, e lembrando que ele até pouco tempo era assim inimigo visceral do Palácio Araguaia, do governador Wanderlei Barbosa, mas através do Gaguinho, do Carlos Gaguinho e da própria senadora Dorinha, ele fez essa reaproximação com o governador Wanderlei, já teve até troca de elogios entre eles aí, ou seja, a eleição de 2022 e tudo que ficou para trás dela é página virada para o prefeito Auri, beleza? Pessoal, e para a gente encerrar, esse é um tema muito caro para a coluna do CT e eu quero falar sobre isso todo dia, se me for possível. 40 deputados já retiraram a assinatura da emenda que descaracteriza a PEC da escala 6x1, mas os 4 deputados do Tocantins se mantêm lá. Os seus nomes não foram retirados nessa manobra que atrasa em 10 anos a implementação do fim da escala 6x1 e permite, pessoal, presta atenção nisso, jornada de até 52 horas semanais de trabalho. Isso é um absurdo, né? Então esses deputados continuam assinando essa emenda que é contra o trabalhador e a trabalhadora. E são eles, os deputados Toinho Andrade, Alexandre Guimarães, Eli Borges, Felipe Martins, que apesar de ser pastores, né? Esses dois últimos são pastores, Eli Borges e Felipe Martins. O deputado Alexandre Guimarães é pré-candidato a senador e o Toinho Andrade é pré-candidato a deputado estadual. Ele não vai para a reeleição na Câmara dos Deputados, tá bom? A Câmara trabalha com previsão de votar no plenário na quarta-feira, nessa quarta-feira, a PEC que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. Então os eleitores do Tocantins precisam estar atentos, acompanhar com atenção mesmo a posição de cada deputado federal do estado nessa votação que é fundamental. Nós estamos decidindo o tema mais importante para os trabalhadores nesse século. E é um absurdo nós termos gente que diz representar a classe trabalhadora do Estado e que se coloca contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Então ligue, envie mensagem de WhatsApp, cobre nas postagens, nas ruas, vai para as redes sociais, fale do assunto, cobre esses deputados, porque senão eles não vão votar conforme quer a classe trabalhadora. Mas cobre todos os deputados. Até agora apenas o Ricardo Aires se manifestou publicamente pelo fim da escala escravista 6x1, digo, da Câmara dos Deputados. No Senado, só o Irajá se manifestou contra, o resto todo mundo quietinho. Isso, pessoal, é um mau sinal. Se não tiver pressão, não vai ter vitória, tá bom? Eu sei que a maioria de vocês tem medo, porque com certeza devem estar com a faca no pescoço. Se falar qualquer coisa em rede social, pode perder o emprego, mas nós sabemos que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do Tocantins defendem e esperam que acabe com a escala 6x1. Acabou de sair uma pesquisa mostrando, o próprio governo federal, no estado, 99 mil trabalhadores vão se beneficiar diretamente com o fim da escala escravista 6x1, ou seja, é metade dos nossos trabalhadores formais, é muita gente. Se você colocar por 4 aí, quanto nós estamos falando? Estamos falando de 400 mil pessoas, mais ou menos, considerando as famílias. Isso tem poder de mudar um voto, de eleger e derrotar. Vocês precisam usar isso a favor de vocês. Derrotem essas pessoas que são contra o fim da escala 6x1. Não se esqueçam disso. Nunca vote em seu algoz. Se quem agora votar a favor da manutenção ou de qualquer medida que impeça o fim da escala 6x1 é seu inimigo, está contra você. Tá? Então vote contra, para qualquer coisa que for candidato. Nós temos ainda 2 pré-candidatos a governador, não podemos esquecer. Nós temos a Dorinha, que é pré-candidata a governadora pelo Senado, no Senado, né, e é pré-candidata a governadora, e na Câmara Federal nós temos o Vicentinho Júnior, que é pré-candidato
candidato a governador. Não vote ninguém para nada se eles votarem contra o fim da escala 6x1, porque eles estão ao lado dos seus senhores feudais, senhores de escravo. É isso que está ocorrendo e nós não podemos dar esse privilégio dessas pessoas votarem contra a classe trabalhadora e nós elegermos eles para qualquer coisa. Não eleja nenhum desses deputados e senadores se eles se colocarem contra a escala, o fim da escala 6x1, ok? E é isso, pessoal, essa foi a edição desta segunda-feira da nossa coluna em off. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, que é muito importante para esse trabalho nosso crescer, chegar a mais gente, curtir esse vídeo, compartilhar para trazer muito mais pessoas para discutir a política, ficar sabendo sobre a política do Tocantins, porque é de graça, não paga nada, você não paga um centavo, mas seja nosso parceiro no CCT Mais Independente, é muito importante para nós, por aqui apenas R$15 por mês, que não é nada para você e você ajuda a gente a construir o site mais independente desse estado. Assim, ó, a gente se expõe, a gente compra essas brigas, isso tem um custo político, pessoal, financeiro para nós. Então, ajude a gente a manter no ar esse trabalho que é em defesa do trabalhador, da trabalhadora, dos interesses do nosso Tocantins, tá bom? Obrigado a todos.